Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem seu coração. Palavra por palavra revela. Nós estamos encerrando o mês de setembro, o mês dedicado à Palavra de Deus. E encerramos o mês de setembro na liturgia, celebrando a festa de São Jerônimo. Uma frase linda de São Jerônimo é esta: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. E é graças a São Jerônimo que nós temos a felicidade de termos o acesso à Palavra de Deus. São Jerônimo foi um grande estudioso da Palavra de Deus, sempre teve um grande amor pela Palavra de Deus. E graças a ele que estudou nas 3 línguas originais da Palavra de Deus: o aramaico, o hebraico, o grego, traduzindo para o latim, e do latim então para o português. No programa de hoje, Um Coração para Amar, nós temos a felicidade de contar com a presença de um religioso deoniano, Padre Cláudio Bus. Seja bem-vindo, Padre. Muito Se obrigado. apresente para o nosso povo. Bem, eu sou o Padre Cláudio Bus, trabalho na Faculdade Deoniana em Taubaté, sou professor de Teologia Bíblica, sobretudo dos Evangelhos Sinóticos, de Atos dos Apóstolos e também das Cartas de Paulo. Minha formação foi formação básica durante 15 anos no seminário. Depois, durante um tempo, permaneci numa paróquia, fiz um trabalho paroquial. E depois, então, fui enviado, a Congregação dos Padres do Coração de Jesus me enviou a Roma, então, para a especialização na área de Teologia Bíblica. E hoje trabalho basicamente nesta área, tanto na Faculdade Deoniana, também com alguns cursos que eu ministro nas várias paróquias, durante os finais de semana, nesta área um pouco dos Evangelhos Sinóticos. A nossa igreja tem por tradição a cada ano dedicar assim uma carta, um livro bíblico para a nossa reflexão, para o nosso estudo. Neste ano a igreja nos propôs o Evangelho de Mateus, que por sinal é também o Evangelho do ano litúrgico. O que você tem assim a nos dizer sobre a pessoa de Mateus? Quem foi Mateus? Bem, Mateus é citado tanto no Evangelho segundo Mateus, mas também no Evangelho segundo Marcos e no Evangelho segundo Lucas, como aquele publicano que estava na coletoria de impostos e Jesus, passando por ali, o chamou a fazer parte dos 12. Também no Evangelho segundo Mateus e nos Sinóticos nós temos também, juntamente com o nome Mateus, temos também o nome Levi, E provavelmente esses nomes eles coincidem de certa forma no próprio Evangelho. É claro que por trás do Evangelho segundo Mateus está sim esse apóstolo. Mas como o Evangelho, provavelmente esse Evangelho segundo Mateus tenha sido escrito lá pelos anos 80, a comunidade reconheceu como um pai espiritual São Mateus, mas provavelmente tenha sido um dos discípulos de Mateus ou a própria comunidade instalada, podemos dizer, em Antioquia, na Síria, não em Israel, que diante da sua experiência com Jesus Cristo, diante da sua caminhada, fez memória dos ensinamentos, dos milagres de Cristo e juntamente com essa caminhada então escreveu este evangelho que nós chamamos o Evangelho segundo Mateus. Nós temos o Novo Testamento, inicia com os 4 evangelhos. Ali nós temos uma sequência canônica. Há pouco você dizia então que o Mateus escreveu seu evangelho lá pelos anos 80. Ajuda-nos a entender um pouquinho assim, qual que é um pouco a data histórica dos evangelhos, Porque a sequência canônica não bate muito com a sequência histórica. Clareie para a gente um pouquinho, por favor. Isso. Então, provavelmente assim, de acordo com a cronologia tradicional, Jesus provavelmente tenha morrido lá pelos anos 35. Essas memórias dos ensinamentos, dos milagres e também da morte e da ressurreição de Jesus, elas só foram colocadas, só foram escritas alguns anos depois.
né? Por exemplo, o Evangelho segundo Marcos, hoje nós acreditamos que seja o primeiro evangelho que foi escrito, lá pelos anos 65, né? Esse evangelho provavelmente tenha sido escrito em Roma, né? Por um discípulo de Paulo chamado João Marcos, né? Que nós temos presente nos Atos dos Apóstolos. Esse João Marcos provavelmente haveria escutado da boca de Pedro, né? Pedro, o primeiro entre os 12, os ensinamentos de Jesus. Já o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo Mateus foram escritos mais ou menos nos anos 80. Então a gente diz assim, biblicamente eles são dependentes de Marcos, né? Provavelmente Mateus já teria, a comunidade mateana, né? Nós podemos dizer assim, já teria em mãos, né, este Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Mateus foi colocado canonicamente, né, como o primeiro, né? Ele abre o Novo Testamento, abre os 27 livros, né, do Novo Testamento. Por que será que o Evangelho segundo Mateus, mesmo sendo escrito posteriormente, foi colocado por primeiro? Bem, provavelmente a resposta melhor que nós temos é de que o Evangelho segundo Mateus foi o evangelho mais utilizado ao início do cristianismo. É o evangelho eclesial. Ali nós temos por duas vezes, né, a menção da figura de Pedro, ou seja, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a igreja logo reconheceu, né, nas memórias, né, de Mateus, as memórias inscritas ali naquele evangelho, reconheceu um pouco a sua vida, a sua caminhada, e tornou este evangelho como o evangelho por excelência, sem desmerecer os outros evangelhos, mas tornando este evangelho o primeiro, né? E a gente percebe, né, que o Evangelho segundo Mateus é o evangelho mais organizado, vamos dizer assim, do ponto de vista estrutural, né, a gente pode dizer, né? Nós temos ali 5 sermões e 5 narrativas, né? Então, mais ou menos, facilmente a gente se localiza, né, dentro do Evangelho segundo Mateus, até porque Mateus deixa muito claro o plano teológico que ele tem, né, para esta boa nova que ele quer proclamar e a catequese que ele quer realizar. Há pouco você falava, né, dos evangelhos sinóticos. Uhum. Creio que para o nosso povo assim, é uma palavra um pouco estranha, né? Uhum. E como seria importante assim a gente aprender, né? Isso. Qual é a compreensão que a igreja tem quando fala dos evangelhos sinóticos? Isso. Os evangelhos sinóticos, né? Esse título é dado pelos estudiosos porque nós podemos colocar esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós podemos colocá-los em paralelo, né? A gente pode colocá-los. E a gente pode seguir mais ou menos os mesmos passos, né, de Jesus nos 3 evangelhos. Por isso que a gente diz que são sinóticos, porque podem ser colocados em sinopse, em paralelo, né? E nesse paralelo a gente pode perceber, né, claro, com as suas variantes teológicas, às vezes com transposição de alguma passagem, mas tranquilamente a gente pode perceber uma linha única. E a linha única, se assim a gente poderia resumir aqui, é de que a primeira parte, né, do evangelho é a missão de Jesus na Galileia, onde ele nasceu, onde ele permaneceu, e a segunda parte, então, o caminho de Jesus, né, em direção a Jerusalém, a Judeia, aonde ele sofre, né, a sua morte e depois também a ressurreição. Então, quando se fala nos sinóticos, há uma diferença clara entre os 3 com relação a João, não é verdade? Sim. João tem um outro projeto, obviamente, teológico, né? A gente percebe ali que nós não podemos comparar João com os outros 3 sinóticos. Isso não retira a autoridade de João, não retira a autoridade dos sinóticos, mas foram escritos, né, para comunidades diferentes. Sendo escrito para comunidades diferentes e que não tinham em vista somente contar a vida de Jesus, mas fazer uma catequese, sendo assim, né, o Evangelho segundo João tem uma outra teologia, um outro caminho, né, mas certamente um caminho que também é muito importante, muito profundo, tanto que o Evangelho segundo João tem o símbolo da águia, né? Esse é o Evangelho, vamos dizer assim, o símbolo, e justamente quer nos remeter à profundidade desse evangelho. A águia quer dizer essa água que voa alto e que também mergulha profundamente, e por isso esse evangelho segundo João é considerado o evangelho mais profundo do ponto de vista espiritual. Por isso, minha irmã e meu irmão, abrimos o Novo Testamento com Mateus, o evangelho eclesial, o evangelho da igreja. Fica para você esse convite. Que tal ainda, é tempo ainda, de pegarmos a nossa Bíblia e começarmos a ler
a reler, a aprofundar, a meditar essa bela catequese que Mateus nos apresenta. Vamos para um rápido intervalo, voltamos rapidinho. Até já! A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, e cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver. Vou cantar seu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do Paulo a Timóteo nos ensina que toda palavra divinamente inspirada, ela é útil para orientar, para ensinar, para corrigir, para nos conduzir nos caminhos do Senhor. Por isso, minha irmã e meu irmão, como é importante termos este carinho pela palavra de Deus, este amor pela palavra de Deus. Como é importante, de fato, assim, investirmos tempo na leitura, na meditação, na oração da palavra de Deus. Nós não somos fanáticos, mas é muito importante entendermos a Bíblia no seu contexto. Uma vez ouvi de um padre uma frase e nunca esqueci: todo texto fora do seu contexto serve para qualquer pretexto. Por isso, então, a necessidade de sermos fiéis ao texto, de lermos o texto, de entendermos o texto. No programa de hoje, estamos com o Padre Cláudio Bus, aprofundando um pouquinho a catequese que Mateus nos apresenta. Padre Cláudio, no Evangelho de Mateus, qual é a chave de leitura que o Evangelho nos apresenta? Então, muito bem, Padre Giovanni, assim, podemos perceber que Mateus escreveu o seu evangelho para judeus que depois se converteram, ao cristianismo. Então, a primeira chave do Evangelho segundo Mateus é a chave de que Jesus é esse novo Israel, Nele se realiza o Israel. Portanto, se a gente olhar todo o Antigo Testamento, que é composto por 46 livros, desde o livro do Gênesis até o livro de Malaquias, nós percebemos ali um percurso de esperança. O povo esperava esse Messias. E Mateus nos deixa muito claro de que este Messias esperado é Jesus de Nazaré. Se nós já abrimos o Evangelho de Mateus, já na primeira página, nós vamos perceber ali uma genealogia, que até é lida, numa das nossas liturgias durante o ano. Nos parece assim que este Evangelho, quando nós lemos na liturgia, nos parece bastante estranho. Mas, na verdade, o que Mateus quer nos deixar claro é de que desde Abraão, passando ali por todos os profetas, por todos os reis, por todos os personagens do Antigo Testamento, Deus teve um projeto salvífico. E esse projeto tem a sua culminância, o seu ponto alto, a sua plenitude em Jesus Cristo. Tanto que nós teremos já no primeiro capítulo, após essa genealogia, o anúncio do anjo, e aí está a figura também de José filho de Davi. O Evangelho acentua muito essa identidade de Jesus como da estirpe de Davi, até porque Davi foi uma figura muito importante no Antigo Testamento. A memória do povo de Israel é a memória da promessa de Deus a Davi. E qual que é esta promessa? Até depois, você, se quiser, pode abrir o texto de 2 Samuel 7, que é um texto muito importante, onde Deus vai dizer que sobre o meu rei Davi, sobre este meu escolhido, eu darei a minha herança, a minha realeza, e essa realeza jamais se apagará, ela permanecerá. Mas depois nós temos em Jesus, a realização, a completude disso, Tanto que Jesus será chamado também como Emanuel, Ou seja, esse Deus conosco, esse Deus que fez história com o povo e que agora está presente. Não somente presente em espírito, mas agora presente em carne e osso, Ele é a realização da promessa do Pai. É esse Cristo que se encarna, que vem ao mundo. E a última palavra do Evangelho segundo Mateus é interessante, porque Jesus dirá: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O Evangelho se abre dizendo que é esse Jesus que está conosco e se fecha dizendo que esse mesmo Jesus
permanecerá conosco até o fim dos tempos. E nós temos tantas outras chaves de leitura presente no Evangelho segundo Mateus, né? Jesus é esse construtor, né? Esse realizador, aquele que vem concretizar o reino dos céus entre nós. Nos outros evangelhos é interessante porque o reino dos céus não será citado assim, será citado como o reino de Deus. No Evangelho segundo Mateus será dito que Jesus é aquele que veio anunciar o reino dos céus. Reino dos céus é uma expressão, né, até utilizada um pouco assim, podemos dizer, no Antigo Testamento, né, e que é própria, né, do povo judeu, que é própria da cultura judaica. O que é esse reinado? O reinado a gente pode às vezes confundir e dizer, né, de que é o reinado como nós imaginamos, daquele que oprime, daquele que vem subjugar, daquele rei que muitas vezes vem dominar. Jesus não é esse rei, né? Jesus vem servir, né? É esse reino construído mediante o serviço, mediante a doação, o amor, a entrega, a oblação e tantas outras, né, adjetivos que a gente poderia colocar aqui. Esse também é uma perspectiva, né, do Evangelho segundo Mateus. É esse Messias, esse novo Moisés, né, que veio entre nós, que se fez carne e que vem implantar pelas suas atitudes, pela sua vida, este reinado dos céus, já aqui na terra, que obviamente ocupará a sua plenitude depois no reino dos céus. Comente um pouquinho com a gente o capítulo 13 de Mateus, né? Onde Jesus assim descreve diversas parábolas. Uma forma muito própria de Jesus assim tentar nos catequizar sobre o reino de Deus. Isso. Então, como Mateus é bastante organizado, né, ali está, Mateus mais ou menos organiza todas as suas parábolas no capítulo 13. Até você pode abrir esse capítulo. E ali estão várias parábolas, a parábola do semeador, né, a parábola mesmo daquela semente, né, que é jogada pelo agricultor na terra e que o agricultor vai depois dormir e quando acorda aquela semente germinou. O que ele quer nos ensinar? De que o reino de Deus, ele é lançado por toda parte, né? Como nos diz a parábola do semeador, ou seja, esse semeador que joga a semente tanto em terreno bom como em terreno ruim, né? E claro que fica a mensagem para nós, Deus lança a sua palavra nos nossos corações, mas aí depende também de nós saber acolher essa palavra. Mas o reino de Deus também acontece, independente, né, da nossa vontade ou não, né? Mas certamente crescerá muito mais se nós tivermos a acolhida nos nossos corações, né? Frutificará, dará frutos, né, como nos diz o Evangelho, né, em abundância, né? 10, 30 ou até mesmo o cêntuplo, né, para quem realmente acolhe, né, o Evangelho, a semente plantada. E as parábolas é interessante porque Jesus não faz discursos difíceis, né? Jesus toma realidades do dia a dia, né, histórias que o povo mesmo já conhecia e tenta catequizar, né, tenta mostrar que o reino de Deus é presente. A parábola é interessante porque parece que em primeiro lugar não tem nada a ver com a gente e quando a gente começa a ler, quando a gente começa a aprofundar, nós vamos percebendo que ali está uma grande catequese, está uma forma que Jesus se utilizou, né, através de imagens, através de histórias, para nos ensinar, né, e para nos dar, já aqui e agora, né, esse sentimento de que nós fazemos parte deste reino. Então veja, minha irmã e meu irmão, quão rico é o Evangelho de Mateus. O capítulo 16, eu gosto de dizer que é a certidão de nascimento da nossa igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. E diz Jesus, nem sequer a força do inferno, o poder do inferno poderá destruí-la, derrubá-la. E Mateus fecha o seu evangelho no capítulo 28, que também foi a inspiração da Jornada Mundial da Juventude. Ide e fazei discípulos. Que possamos então cultivar em nós, como São Jerônimo, este amor pela Sagrada Escritura, este carinho pela Sagrada Escritura, procurando lê-la, meditá-la, compreendê-la, vivê-la. E pelo nosso testemunho, tornando-nos nós também missionárias e missionários de tantos outros discípulos e discípulas de Jesus. Logo mais, teremos a bênção com Jesus sacramentado. Cantar um canto ensinado
poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar pra realizar. Que bom, Senhor, ir a seu encontro, poder chegar e adentrar na sua casa, sentar-me contigo e partilhar a mesma mesa, te tocar, te olhar. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que bom, Jesus, estar na tua presença. Que bom, Jesus, poder reconhecê-lo também nas Escrituras Sagradas. Que bom, Jesus, poder, na palavra divina, viver essa experiência de encontrar-te e, encontrando contigo, de fato iluminar a nossa mente, a nossa consciência, a nossa vida. Te louvamos e agradecemos pelo dom da fé. Te louvamos e agradecemos pela graça da tua palavra, que em cada Eucaristia temos a graça e o privilégio de ler, meditar, compreender e viver. Te louvamos e agradecemos, Jesus, pelo sim de Maria. Graças ao sim de Maria, a encarnação foi viável, a encarnação foi possível. Assim como Maria foi cheia de graça, assim como Maria foi a bem-aventurada, queremos nós também, Jesus, correspondermos a esta graça, a este convite, a esta bem-aventurança. Renovai em cada um de nós o dom da fé, para podermos buscar sempre mais a leitura, a meditação, a vivência desta palavra divina no cotidiano de nossas vidas. Assim como Maria, assim também nós, Jesus, queremos ler, meditar, guardar e vivenciar esta palavra na nossa vida, no dia a dia da nossa caminhada cristã. Também, Jesus, queremos te apresentar este momento tantas pessoas que diariamente pedem as nossas orações, todas as pessoas que religiosamente acompanham este programa Um Coração para Amar. Olhai, Jesus, por todos os nossos enfermos, por todos os nossos idosos acamados, por todas as pessoas hospitalizadas. Renovai em cada uma delas o dom da serenidade, o dom da mansidão. Pela intercessão de nossa mãezinha querida, suplicamos, Jesus, a graça da cura física, a graça da cura do coração, para que, iluminados e alimentados pela Tua palavra, cultivando sempre esta atitude eucarística, nós possamos crescer como Tu, em idade, em sabedoria e em graça. Com confiança, queremos agora nos prepararmos para receber esta bênção, cantando. Tão sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno
Pai, cantemos e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, a Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos abençoar, Abençoai-nos, Senhor. à vossa frente para vos proteger, Protegei-nos, Senhor. atrás de vós para vos guardar, Guardai-nos, Senhor. acima de vós para vos iluminar, Iluminai-nos, Senhor. dentro de vós para vos fortalecer Fortalecei-nos, Senhor. e ao vosso lado para vos acompanhar. Acompanhai-nos, Senhor. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus que muito nos ama, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É bom estarmos juntos nessa mesa do Senhor. Chegamos assim ao término do nosso programa de hoje. Um coração para amar. Rezando, meditando, aprofundando a nossa espiritualidade mariana. Quem está perto da mãe de Jesus nunca vai estar longe do Filho Jesus. Que como Maria possamos perseverar no discipulado a seu Filho Jesus. Até o nosso próximo encontro. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar.